Muito bem, graças a Deus. Vamos a uma palavra de Deus que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo 2, que diz assim: de repente veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados e queridos irmãos, a palavra de Deus, ela vem dizer para nós que o Senhor Jesus, ao ser levado aos céus, a Bíblia diz que ele subiu aos céus e ele se ocultou entre as nuvens. Mas antes dele subir aos céus, o Senhor tinha falado aos seus discípulos: permanecei em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Permanecei em Jerusalém. Era uma ordem, não era ali um pedido. Ali os discípulos, eles não tinham opção, não era uma opção, eu faço, se eu quero, eu vou. Não, Jesus diz: permanecei em Jerusalém até que o poder viesse. E as ordens de Deus são sempre claras. Deus, ele não nos deixa confundidos. Nós somos confundidos quando saímos e deixamos a presença de Deus. Mas se buscamos a presença de Deus, não vamos ficar confundidos. Ele disse bem claro: permanecei, permanecei. Mas muitos dos discípulos que foram ali orar no cenáculo não permaneceram, desanimaram. O desânimo tem destruído a vida espiritual de tantas pessoas. O desânimo tem destruído a vida espiritual de tantos homens e tantas mulheres que servem a Deus. E o interessante é que a pessoa diz assim: eu estou desanimado. Ou seja, ela concorda com esse desânimo. Ela aceita isso na sua vida. Não, você não pode aceitar, você não pode concordar com desânimo. Porque se você desanimar, você não vai esperar a bênção de Deus se cumprir na sua vida. Se você desanimar, você vai fazer como aqueles discípulos que abandonaram a oração, que abandonaram o cenáculo. E Deus, ele tinha a hora certa, Deus, ele tinha o momento certo para fazer a obra. Quando Jesus falou: olha, vocês vão ficar ali em Jerusalém, vocês vão permanecer em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Faltava 10 dias, porque Jesus ficou 40 dias depois da sua ressurreição. E faltava 10 dias para o dia do Pentecostes. Deus já tinha marcado que no dia de número 50, ele enviaria, no dia da festa do Pentecostes, ele enviaria o Espírito Santo. O Espírito Santo viria sobre a igreja para inaugurar a igreja do Senhor aqui na terra. Mas aqueles que desanimaram, eles não estavam ali. Deus tinha a presença do Espírito Santo para todos que ficassem. Mas a Bíblia diz que somente 120 pessoas estavam ali. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. Aqueles 120 que estavam ali, a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito de Deus lhes concedia. Começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que eles falassem. Olha que coisa maravilhosa que Deus tinha para todos. Mas somente uma parte recebeu. Somente uma parte ficou firme. Somente uma parte se colocou na presença de Deus. Somente uma parte perseverou. E somente aquele que persevera é que alcança o cumprimento da promessa. Quantas pessoas que têm reclamado que Deus não faz isso, Deus não faz aquilo, que Deus não opera, mas ela nunca persevera. Ela nunca se coloca firme na presença de Deus. Ela sempre desiste no meio do caminho. Ela começa algo,
mas ela não faz. Ela começa, mas ela não vai até o final. Sempre que vem o desânimo, ela concorda com o desânimo. E Jesus disse assim: tende bom ânimo. Ele está dizendo para mim e para você: tenha bom ânimo, levanta a tua cabeça, eu já venci, a vitória já está proclamada, o inimigo já está derrotado. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não há motivo para olhar para baixo, não há motivo para olhar para trás, não há motivo para desistir. Pelo contrário, nós temos todos os motivos para caminhar firmes e fortes na presença do Senhor. Em nome de Jesus, coloca no teu coração essa palavra. A Bíblia diz que todos que estavam assentados receberam a presença, receberam, encheu toda a casa em que eles estavam assentados. O Senhor cumpriu a sua promessa, mas Ele só pôde cumprir na vida daqueles que esperaram no Senhor. Ele só pôde cumprir na vida daqueles que ficaram firmes no Senhor. Ele só pôde cumprir na vida daqueles que não olharam para trás. Ele só pôde cumprir na vida daqueles que, mesmo demorou 10 dias, não desistiram. E Deus fala com você. Talvez você ache que está demorando, mas Deus tem o tempo certo, Deus tem a hora certa. O Espírito não viria no 45º dia, nem no 6º, nem no 7º, nem no 8º, nem no 49º dia, não. Deus já tinha marcado que era no dia do Pentecostes, era 50 dias depois da ressurreição de Jesus. E foi exatamente nesse dia que o Espírito Santo veio. E Pedro, alguns discípulos foram cheios do Espírito Santo. 120 pessoas receberam o poder de Deus. E esse poder que Deus tem para mim, tem para você. E nós devemos buscá-lo. Hoje a igreja não tem buscado o poder e a presença de Deus. Hoje a igreja tem buscado bênçãos materiais, tem buscado coisas materiais. E é claro que bênçãos espirituais são muito mais importantes que as bênçãos materiais, porque as bênçãos espirituais nos dá paz, nos dá felicidade, nos dá alegria, nos dá força para caminhar. E as bênçãos materiais nos produz muitas vezes problema, insegurança. Então, em nome de Jesus, receba esta palavra. Não estou dizendo que você não tem que ter bênção material, tem sim, mas à medida que você crescer espiritualmente, à medida que você buscar o reino de Deus, à medida que você fizer a vontade do Pai, Deus, Ele sabe a dose, Ele sabe como fazer, Ele vai acrescentando as demais coisas, Ele vai acrescentando aquilo que você precisa, Ele vai acrescentando as tuas necessidades, Ele vai satisfazendo a sua precisão, porque Ele é Deus Todo-Poderoso. Receba esta palavra em teu coração, levanta a tua cabeça e comece a ser uma pessoa diferente, comece a ser perseverante, comece a aprender a ter paciência, esperar e ficar firme na presença do Senhor, porque é isso que o apóstolo Paulo fala à igreja de Éfeso. Ele fala: havendo feito tudo, permanecer firmes na presença do Senhor, firmes na presença do nosso Deus.